ouvintes da Rádio Mega Brasil Online, olá você que nos acompanha por imagem no nosso canal no YouTube. Eu sou Marco Antônio Rossi e esse é o Comunicação SA, programa da Mega Brasil que destaca toda e qualquer ação de relacionamento e consolidação de marca. Aqui também falamos sobre novas iniciativas de negócio, análises de mercado, lançamentos de produtos e serviços e de ações que impactam positivamente a sociedade. Antes de dar início ao programa de hoje, eu quero deixar um convite para você que nos assiste por YouTube, que se inscreva no canal, curta a nossa página, clique no sininho de notificação e assim ter acesso a esse e a outros conteúdos produzidos nesta plataforma pela Mega Brasil. Nesse Comunicação SA de hoje, vamos falar sobre oportunidades de negócio. Vamos falar sobre como entender o mercado no qual uma empresa atua, quais as suas necessidades e como transformar tudo isso em novas ações que contribuam com a reputação da marca, com a criação de um diferencial em relação à concorrência e que ofereça uma nova frente de negócios. Para falarmos sobre esse tema, eu recebo o Bruno Rossini, diretor de comunicação e relações públicas do Quinto Andar, a quem eu dou as boas-vindas. Bruno, seja bem-vindo aqui ao Comunicação SA e obrigado por estar aqui conosco. Obrigado, Marco. Bom estar com vocês e discutir os assuntos relevantes do nosso mercado e espero contribuir aí para o debate. Muito bom. O motivo pelo qual eu trago o Bruno aqui ao Comunicação SA é que o Quinto Andar, que inicialmente poderia ser entendido como um portal imobiliário, como outros que existem no mercado, basicamente voltado ao aluguel de imóveis, ele abre uma nova frente de ação que o coloca como uma fonte de informação não apenas para os seus clientes, mas para o mercado como um todo, acredito eu, até para a concorrência. E eu me refiro ao índice de aluguel Quinto Andar Imóvel Web, que já é uma realidade em São Paulo, no Rio de Janeiro, em Curitiba, foi lançado esse mês em Belo Horizonte e que até o fim do ano estará, ou pelo menos esse é o plano da empresa, estará em outras capitais brasileiras. Então, Bruno, eu queria começar a nossa conversa, antes de falar especificamente do índice, falar um pouquinho do Quinto Andar. E a minha curiosidade é por que Quinto Andar? Tem uma explicação para isso ou não? Temos. O Quinto Andar é uma empresa que surgiu há 10 anos atrás, fundada por Gabriel Braga e André Penha, que se conheceram fazendo a sua pós-graduação fora do Brasil, mas que se juntaram, né, se conectaram por um sentimento muito movidos ali pelo objetivo de melhorar a vida das pessoas e deixar um legado para o país onde eles viviam ou para os lugares onde eles atuavam. E nesse ímpeto eles resolveram endereçar um problema que era vigente e caro a eles nesse processo, que era o aluguel e onde morar, né, tendo voltado depois de 2 anos nos Estados Unidos. E com isso eles começaram a desenvolver as hipóteses que hoje são os grandes diferenciais do Quinto Andar no mercado já nos últimos 10 anos, mas eles queriam um nome que remetesse imediatamente à moradia, mas que também criasse proximidade, né? Que fizesse que as pessoas entendessem como alguém próximo, né? E aí, numa das muitas discussões que eles tiveram ali, alguém falou: vou pedir ali para o vizinho do Quinto Andar, eu vou falar com o Quinto Andar. E aí falou: cara, esse é um bom nome, vamos seguir com o Quinto Andar. Uhum. Então, a ideia é de que a gente está próximo das pessoas, como alguém que está no quinto andar do prédio onde você mora. O Bruno, como tem sido a evolução da plataforma? Porque começou realmente... Bom, a gente já falou de algumas das capitais onde ela está presente, tem o planejamento de crescimento, a gente vai falar inclusive um pouco mais sobre isso lá na frente, mas isso especificamente do índice, mas e a plataforma como um todo? Como vem sendo a evolução dela? Ela é uma plataforma nacional? Explica para a gente um pouco a estrutura e como que vem sendo a evolução dela. Perfeito, Marco. Acho que é muito interessante, a gente vem evoluindo com um propósito muito claro nesses 10 anos desde a fundação, que é ajudar as pessoas a viver um pouco melhor, né? Elas precisam, hoje, principalmente depois da pandemia,
A nossa relação com a casa foi ressignificada, né? As pessoas elas trabalham em casa, mas mudou a sua rotina e a casa voltou a ser o ponto central da vida das pessoas. Então, nesse contexto, a gente vem trabalhando isso nos últimos 10 anos, de ajudar as pessoas a viver um pouco melhor, a tomar propriedade da sua jornada de moradia e a entender que pode ser fácil você se mudar e você viver onde você quiser. Né? Quando a gente olha os hábitos de comportamento dos brasileiros contra os outros lugares do mundo, a gente vê que o brasileiro não está muito acostumado a tomar decisões de moradia e a se mudar. Né? Decisão de moradia é a dívida da vida, é o que a gente costuma ouvir das pessoas. E hoje, cada vez mais, no mundo que a gente vive, as pessoas precisam ter a sensação de que elas podem se locomover e se adaptar à sua realidade de vida e ao que elas querem para aquele próximo ciclo da sua existência. Então, nesse sentido, a nossa plataforma, principalmente nos últimos 5 anos, evoluiu muito. Né? A gente começou, a empresa foi fundada em Campinas, rapidamente veio para São Paulo, aumentando ali a sua área de atuação e sempre trabalhando a proposta de como desburocratizar o processo do aluguel em primeiro lugar, como fazer ele ser mais fácil, mais acessível. Rapidamente, uma das coisas que o André e o Gabriel, os nossos fundadores, quiseram mudar foi a questão das garantias locatícias, né? E foi quando surgiu a proposta de como viabilizar o aluguel sem o fiador, que era um dos grandes impeditivos há muito tempo atrás. E acho que esse foi o grande diferencial e foi o primeiro salto de crescimento da plataforma. Foi quando a gente conseguiu estruturar comercial e financeiramente falando o modelo de aluguel sem fiador, onde o próprio quinto andar é o fiador do inquilino, né, do locatário. Uhum. E isso facilitou muito a vida das pessoas e a gente começou a crescer, a expandir muito rápido. E aí, depois disso, vieram outras desburocratizações que talvez sejam menos atraentes, mas que são de verdade tão importantes ou significativas. O Quinto Andar foi a primeira plataforma imobiliária a introduzir o contrato digital e a assinatura do contrato digital, a submissão dos documentos de maneira digital. Então, você não precisava ir até o cartório para submeter os documentos ou para retirar todas as certificações. A gente simplificou o processo da análise de crédito, trouxe, por exemplo, assim que a lei permitiu a composição de renda para aluguel. Enfim, tem uma série de mudanças que a gente fez. Eu acho que a principal, antes da introdução da plataforma de compra e venda, foi o pagamento garantido. Né? Então, independente do inquilino pagar ou não, o proprietário vai receber o aluguel dele todo dia 12, desde que ele seja gerido pelo quinto andar. Uhum. Nesse sentido, Marco, hoje a gente atua em mais de 70 cidades no Brasil, com a plataforma de aluguel. A gente está presente nas principais capitais brasileiras, e hoje a gente tem mais de 230 mil contratos de aluguéis ativos que são geridos pelo quinto andar. Então, se a gente fizer uma matemática simples de imaginar que a família brasileira hoje tem na média aí de 3 pessoas, a gente está falando de perto de 1 milhão de pessoas pelo Brasil que hoje pensam a sua moradia para aluguel usando a facilitação que a nossa plataforma permite. E nos últimos 3 anos, a gente introduziu a plataforma de compra e venda. Então, pegou toda a nossa expertise em anúncio de imóveis, em compartilhamento de dados, e levou isso para o âmbito da compra e venda. Uhum. E a resposta do mercado tem sido bastante empolgante, eu diria. Marco, hoje agora nesse ano, a gente consolidou a base de 1.300 imóveis comercializados por mês no quinto andar. Então, algumas das facilitações que a gente traz, como, de novo, a parte de análise financeira, inteligência e tecnologia para encontrar o melhor financiamento, tudo isso vem acelerando o processo de compra e venda, facilitando, trazendo mais garantia, mais segurança para o proprietário e muito mais facilidade para o cliente interessado em comprar um imóvel, na busca, na precificação,
na formulação dos documentos e dos acordos e no financiamento, se necessário, e nas formas de fazer o pagamento. Então, de verdade, a gente evoluiu para uma plataforma uma ideia que imaginava repensar as dificuldades do mercado de moradia para uma plataforma que entrega facilitação, que ajuda as pessoas a viver melhor, fazendo com que elas possam se movimentar no sentido do que elas pretendem para o seu momento de vida. Então, a gente começa a ver histórias muito lindas, como pessoas que tinham, sei lá, casas ou apartamentos enormes e os filhos fizeram faculdade, se mudaram e aquela pessoa pode realizar o sonho, por exemplo, de morar na praia, alugou seu imóvel na cidade, vive da renda na praia e tem uma qualidade de vida muito melhor. Eu acho que eu gosto de citar esse exemplo porque é o que a gente entende como ajudar as pessoas a viver melhor. Realmente, você nos traz aí, são números bem robustos, e acho que isso explica um pouco a próxima pergunta que eu ia fazer para você, que como que como que surgiu o índice, falando especificamente do índice de aluguel do quinto andar do imóvel web, como que vocês identificaram esse nicho? Foi em consequência dessa relação que vocês viam, esse crescimento e essa relação que vocês estão tendo com esse mercado você mesmo citou, 1 milhão de pessoas praticamente, e mil e tantos imóveis, né, que vocês já comercializam? Exato, né? A gente começou a ver nosso produto em uma escala muito rápido, né, Marco? Quando as pessoas conseguiram enxergar que era muito mais fácil você alugar sem fiador ou as facilidades de se comercializar um imóvel, a gente ganhou uma escala muito rápida, né? Então, existem casos no melhor dos casos, a gente, entre um imóvel ficar disponível e anunciado na plataforma e a assinatura do contrato de aluguel, demorar 1 hora e meia. Então, no Brasil, a média de janela entre uma relocação de um imóvel é 70 dias. A gente está falando em 1 hora e meia, em alguns casos, às vezes meio-dia, né? Menos de um período você consegue, entre anunciar o seu imóvel e assinar um contrato, fazer um negócio. Uhum. Isso tudo mostrou para a gente uma escala muito grande, mas também reforçou para a gente alguns conceitos que vêm nessa missão de ajudar as pessoas a morar melhor, que não só a desburocratização do processo, como eu comentei bastante anteriormente, mas também de que uma mudança de imóvel na vida das pessoas era uma grande caixa preta, né, Marco? Assim, Uhum. dificilmente as pessoas se sentiam seguras ou se sentiam senhoras, né, com a propriedade da transação. Elas não sabiam o que fazer, com quem conversar, quais informações eram importantes, estavam fazendo um bom negócio, se não estavam fazendo um bom negócio, estavam deixando de observar alguma coisa. Pensa que isso tudo vinha num cenário onde, para você encontrar um imóvel, ou você entrava no teu carro e ia andar por um bairro para anotar o telefone num papel, ou você até nos primórdios dos classificados imobiliários achava uma foto que você conseguia fazer sentido, mas você não sabia onde era aquele imóvel, não sabia qual era o endereço, qual era a altura da rua, se era no bairro mesmo que você estava procurando ou não. Então, a gente percebeu que a desinformação era um problema real que contribuía para a falta de ímpeto, de vontade nas pessoas em se mudarem, em adequarem a sua moradia, a sua realidade de vida. Então, a gente começou, na plataforma, a endereçar tudo isso, Marco. Então, a gente quebrou o paradigma, por exemplo, de botar o endereço do imóvel no anúncio online. E isso foi, para o consumidor, era extremamente importante. Né? Então, imagina que você está procurando um imóvel numa rua, você conhece aquele prédio, você vê o endereço, você vê fotos em boas condições, você pode alugar aquele imóvel sem fazer uma visita. Isso é um ganho de tempo absurdo. E a gente percebeu que dava para ir além, né, do que disso. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma calculadora de preço na plataforma, que vai te garantir, por uma série de dados que estão super claros na calculadora, que você está fazendo o melhor negócio que você pode. E para isso a gente precisou levantar informações sobre o mercado que não eram ou disponíveis ou mesmo desenvolvidas, né? Uhum. Vou dar um exemplo simples: o índice de variação de preço usado
para a renegociação do contrato de aluguel não é um índice, historicamente no Brasil, não é um índice só de negócios imobiliários. É o IGPM, e o IGPM considera uma cesta de itens muito grandes. Tanto que o Quinto Andar, na base de uns 3 anos e meio atrás, introduziu o IPCA como uma segunda alternativa na base de contrato para o inquilino renegociar o seu aluguel. E os proprietários amaram, porque ninguém quer perder o negócio. O imóvel está alugado, se você renegocia ele bem, justo dentro dos padrões do mercado. Mas o IPCA também não é um índice só imobiliário, ele tem uma cesta de produtos que ele considera muito grande. Então, a gente entendeu que precisava analisar o mercado. E a gente não queria fazer o que estava sendo feito, né? Existiam muitos outros produtos ou alguns outros dados de inteligência que não consideravam os dados reais de mercado. O que eu considero como dado real, Marco? Contrato assinado, negociação feita. Então, o Marco colocou o apartamento dele para alugar por X e alugou por Y. Esse é o dado que eu quero, com o que está em contrato. Então, a gente se propôs a levantar esses dados nas principais capitais onde a gente atuava naquele momento e criar o nosso índice de variação de preço de aluguel. Foi assim que surgiu o índice, e hoje ele tem uma referência muito grande, não só para a realização de novos negócios, mas no que eu chamo de democratizar a informação mesmo. A gente consegue comparar um IPCA, um IGPM contra a variação de preço que a gente vê mensalmente no nosso índice e entender que os nossos consumidores estão fazendo um bom negócio. Muito bem, estou conversando com o Bruno Rossini, diretor de Comunicação e Relações Públicas do Quinto Andar. Bruno, a gente vai fazer um breve intervalo e voltamos em instantes na continuidade dessa nossa conversa, que hoje gira em torno não só do Quinto Andar, da plataforma, mas também do índice de aluguel Quinto Andar Imóvel Web. A gente vai para um breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Change is coming, there's a light out from the sun. A new time, a new day, a new world is coming. And I can see the dawn has just begun. A new home, a new way is on the horizon. We're making the world a better place, one person at a time. Making the world a better place, one day at a time. And it starts right now. Change the world. I think it's incredibly important that General Motors has taken this step towards EVs. We're talking about one of the world's most iconic companies here that will cause other people to stand up and say it's time. We're going to follow their lead. Change is blowing like the wind through the trees. The wheels are spinning and life is in motion. And I can see a light shine through the leaves. A new spark of new life is on the horizon.
Olá, ouvintes da Rádio Mega Brasil Online. Olá, você que nos acompanha pelo canal do YouTube. Estamos de volta com o Comunicação SA, que hoje recebe Bruno Rossini, diretor de Comunicação e Relações Públicas do Quinto Andar. Antes de retomar a nossa conversa, eu quero deixar aqui uma dica a você que quer saber mais sobre o universo da comunicação corporativa, que siga os canais da Mega Brasil no Instagram, no Facebook, no LinkedIn e que também assine a nossa newsletter diária gratuita, direto da redação. A assinatura é simples, basta acessar o portal da Mega Brasil, clicar sobre o banner da nossa newsletter, preencher os seus dados e enviar. Já no dia seguinte, você, como os quase 18 mil assinantes, passam a receber no seu e-mail os destaques do dia, os detalhes dos programas e os eventos que são realizados pela Mega Brasil, direto da redação. Ô Bruno, com relação ao índice, tudo bem, vocês tiveram a ideia de criar o índice e tudo mais, mas qual foi a estrutura necessária? No que mexeu na estrutura do Quinto Andar, em termos de pessoal, de infraestrutura mesmo, de pesquisa, parte financeira? Como que isso impactou na gestão do Quinto Andar? Uma pergunta super pertinente, Marco, porque eu acho que a resposta não é lógica e ela vem uma inovação bastante interessante, que é a gestão do índice de aluguel fica no meu time. O time de comunicação institucional e corporativa do Quinto Andar é o responsável por gerar o índice mensalmente, porque a gente enxerga nele uma ferramenta de comunicação muito poderosa, que vai desde a geração de negócios até a capacitação e ajuda ali com os nossos parceiros, com o mercado que trabalha com a gente, que são os corretores imobiliárias, tanto associadas ao Quinto Andar, quanto membros da nossa rede Quinto Andar de mercado imobiliário, e também a parte de produto. Então, hoje, eu sei que uma das coisas que a gente conversou um pouco é qual é o impacto e a abrangência. Hoje, o índice está presente até na maneira como a gente desenvolve a plataforma do Quinto Andar de aluguel. E essa gestão fica dentro do time de comunicação exatamente por entender que a sua função primária é comunicar. Então, no desenvolvimento, na sua concepção, foi o que eu falei, a gente tomou a decisão de fazer algo completamente diferente do que o mercado estava fazendo e trabalhar só com dados reais de contratos assinados, negócio. Com base nisso, a gente se juntou à estrutura de data que a gente tem dentro do Quinto Andar, de dados, e foi começar a modelar uma metodologia para criar o índice, né? Então, como a gente quais são as bases de dados que a gente ia usar, eu não quero entrar muito na questão técnica, mas acho que tem o detalhe de que a gente fez uma parceria bastante forte e efetiva com o time de dados do Quinto Andar, que é o nosso parceiro, é a galera que está modelando as bases de dados dos anúncios, que está atualizando as bases que a gente usa na precificação ou para botar o produto de pé. E eles são nossos parceiros primordiais nisso. E a gente se estruturou também investindo num time de dados dentro da área de comunicação que tivesse o skill técnico, a qualificação para tocar esses dados. Então, esses dados, hoje a gente tem dentro do time um economista com conhecimento em mineração de dados, que é o nosso economista principal, e ele hoje é o responsável por garantir que estatisticamente a gente entrega uma informação relevante para o mercado. E a gente tem jornalistas de dados no time que ajudam a gente a garantir que a informação é fidedigna, a gente está fazendo as análises em cima dos dados que são reais e entregando a informação de uma maneira palatável para todos os vieses do mercado que consomem ela. Então, foi um investimento que foi feito para, de fato, criar um produto de dado que agregasse do primeiro elo da cadeia, que eu enxergo que é o inquilino potencial, quem está interessado em alugar, ao último elo da cadeia, que é o corretor que está olhando as variações de preço nas cidades, nos bairros, e procurando entender qual é a melhor oportunidade para o seu cliente. É interessante, Bruno, porque na abertura da nossa conversa eu falei sobre oportunidade de negócios, né? E
De certa forma, o que vocês, no meu entender, o que vocês fazem ali, vocês fizeram, na verdade, uma transformação, porque deixaram de ser simplesmente uma plataforma de aluguel e passaram a ser fonte de informação, né? E aí, nesse sentido, a minha pergunta né? Quem é o público-alvo? É o cliente diretamente? É o público em geral? É o mercado? É o teu concorrente? E se vocês pensaram, vocês miraram na imprensa também, de forma que vocês se tornassem um índice, como outros índices de referência que existem no mercado para segmentos, enfim, segmentos de mercado, vocês miraram também nos meios de comunicação para se firmarem como uma opção de índice de referência? Não? Eu te diria que, dentre as escolhas, a minha resposta seria todas as anteriores, Marco. Acho que o índice, de fato, ele para a gente é uma oportunidade de criar reputação com todos os públicos de interesse que hoje circulam na nossa esfera de atuação, porque a gente transmite uma informação de forma transparente, clara, com o objetivo de mostrar que a gente hoje é um dos principais produtores e geradores de dados do mercado. De fato, nas nossas pesquisas, Marco, eu vejo da seguinte maneira: o Quinto Andar hoje talvez tenha a maior base de dados sobre imóveis do mercado imobiliário no Brasil. E isso nos coloca numa posição única, mas muito responsável de gerar, de transformar esses dados em inteligência e disponibilizar eles ao mercado para que o mercado como um todo cresça. A gente não está interessado em que o Quinto Andar cresça e desenvolva e que a gente tenha mais contratos de aluguéis do que todo mundo ou mais negócio do que todo mundo. A gente quer desenvolver o mercado de uma maneira mais ampla. Eu acho que daí surge a mudança que você fez referência no bloco anterior, que é a inovação do novo índice de aluguel, onde a gente traz os dados da Imóvel Web para esse produto, que é uma empresa do nosso grupo, do Grupo Quinto Andar, é a nossa empresa de classificados, é uma das marcas mais tradicionais de classificados do Brasil, e a gente hoje consegue colocar a nossa filosofia no jogo, como eu digo. Então, se a minha intenção, a minha responsabilidade é transformar os dados em informação que ajuda o mercado todo a se desenvolver, desde uma imobiliária pequena no interior de uma cidade, de um estado como São Paulo, até os nossos parceiros, até os potenciais clientes que olham e falam: o Quinto Andar já tem um dado, está me mostrando qual é a variação de preço real, deixa eu dar uma chance para essa plataforma para ver o que eles fazem pela gente. Então, eu acredito que é uma grande ferramenta de construção de reputação. E hoje, com os dados de Imóvel Web, eu tenho o índice de variação de preço de aluguel mais concreto e preciso do mercado imobiliário, porque eu consigo combinar a variação e os dados dos anúncios imobiliários, então, que é o que a gente tem no nosso universo de Imóvel Web, com os dados empíricos reais de negócio do Quinto Andar, com uma metodologia desenvolvida do zero pelo nosso economista, pelo Vinícius, e que traz hoje o dado mais real ao que é praticado num imóvel vazio entre um corretor e um inquilino, entre um proprietário e um inquilino, quando eles sentam e falam: eu anunciei por X, vou alugar por Y, a variação que a gente vai encontrar do que acontece real versus o que a gente mapeia com o nosso índice Quinto Andar Imóvel Web é mínimo. Então, isso acho que como dizem os americanos, é o walk the talk, é a demonstração de que o que a gente quer é contribuir para o desenvolvimento do mercado e entender que se o mercado todo crescer 5%, a gente vai crescer 5% também e vai continuar desenvolvendo o Quinto Andar como plataforma. Ô Bruno, como é que é a relação da plataforma com os interessados, tanto em alugar quanto, sobretudo, aquele que está alugando, né? Porque antigamente no corretor físico, por exemplo,
eu ia alugar um imóvel e ele ia lá, dava uma olhada no imóvel, por fora está bonitinho, mas tem um vazamento aqui. Essas coisas ainda são contempladas quando a gente se refere a uma plataforma de aluguel? Isso ainda funciona? Como é que é essa relação? Então, hoje a gente consegue oferecer para o mercado, para facilitar essa relação, né, entre os diversos elos da cadeia, informação real, e hoje com a introdução dos dados de imóvel web no índice de aluguel, o dado mais concreto, mais real e mais preciso. É o índice que traz a variação de preço mais próxima do que está acontecendo num imóvel vazio ou numa portaria de um prédio, de uma casa, entre o proprietário, o inquilino e o corretor. Eu acho que essa é a grande maneira como os nossos dados ajudam o mercado e melhoram essa relação, né? E isso tudo acontece hoje dentro do aplicativo do Quinto Andar. Eu acho que esse é o grande diferencial da nossa plataforma. A gente nasce como uma plataforma de tecnologia que vem para melhorar e inovar o processo de moradia. Então, hoje, tudo que acontece dentro da nossa plataforma, dentro do aplicativo do Quinto Andar, tem um design, tem um investimento de tecnologia, de fluxo de informação, pensado exatamente para fazer mais fácil a vida de todo mundo que está envolvido no processo. Então, vai desde você visualizar as fotos de um imóvel que foram tiradas por um fotógrafo profissional que está acostumado a trabalhar com a gente, que a gente manda para a casa do proprietário, para o imóvel do proprietário sem custo, até a informação que é disponibilizada lá, até a negociação que é feita pelo aplicativo, o envio de proposta, o aceite, como essa proposta se transforma num contrato, a assinatura digital desse contrato, ele é lavrado e oficializado, e como a relação também se estende à gestão desse contrato. Né? O Quinto Andar, ali como o gestor do contrato, tem um papel na manutenção de um imóvel, na vistoria de entrada e saída, nos reparos que precisam ser feitos e garantir que o contrato está sendo cumprido para que tanto o proprietário quanto o inquilino sejam requeridos e necessitados na justiça que é feita dentro do contrato, né? Então, isso tudo hoje gerido pelo aplicativo, que eu acho que é o melhor dos cenários, porque ajuda a facilitar, a ganhar tempo, a fazer do processo mais amigável e garantir que a informação está toda disponível do mesmo jeito que a gente faz com o índice. Muito bem. Eu estou conversando com o Bruno Rossini, diretor de Comunicação e Relações Públicas do Quinto Andar. Bruno, nós vamos para mais um intervalo e daqui a pouco a gente volta na continuidade desse encontro que temos para descobrir os caminhos que o Quinto Andar encontrou para ampliar os seus negócios, para ganhar relevância no mercado. Enfim, o Bruno está aqui para contar esses detalhes para a gente. A gente vai para o breve intervalo e voltamos dentro de instantes com mais Comunicação S.A. Até já. Colaboração. Tudo começa pela colaboração. Nossas descobertas na medicina e no campo, nossas ações de inclusão e diversidade e nosso trabalho incansável para encontrar novos caminhos por meio da inovação, tudo isso é resultado da colaboração. E queremos continuar construindo os próximos capítulos dessa jornada assim, com você, fazendo o que é bom para o outro e, acima de tudo, com o outro. E fazer isso com você vai ser muito bom. Vai ser bom com você, Ana, produzindo novas tecnologias para o campo. Com você, Laura, vamos encontrar soluções e novas respostas para o tratamento do Luiz. Como vai ser bom estar com você, Thalita, que engaja tantas pessoas por uma causa tão nobre. Convidamos você a continuar fazendo o que é bom com a gente. Se é Bayer, é bom. Você e Bayer é bom. Olá, estamos de volta com o Comunicação S.A., que hoje recebe Bruno Rossini, diretor de Comunicação e Relações Públicas do Quinto Andar.
Antes de retomarmos a nossa conversa, eu quero deixar aqui um alerta a você que gosta de ficar por dentro das melhores soluções adotadas nas empresas para as questões cotidianas que impactam na produtividade, percepção e reputação das marcas. Vem aí o Mega Brasil Benchmarking, um evento que compartilha com você a experiência de grandes marcas com as pautas mais sensíveis das corporações. Na edição desse ano, o tema é um olhar sobre as transformações da imprensa e o seu impacto no planejamento e nos investimentos da comunicação corporativa. O Mega Brasil Benchmark acontece no dia 30 de novembro, será digital, com transmissão pelo nosso canal do YouTube, e em breve as inscrições estarão abertas na página de eventos da Mega Brasil. Fique de olho, acompanhe as novidades pela nossa newsletter diária e gratuita, direto da redação. Bruno, o índice que vocês criaram no Quinto Andar, ele se presta apenas a ser um referencial desse mercado de aluguel, enfim, desse mercado imobiliário, ou vocês vislumbram a possibilidade dele se tornar uma nova prestação de serviço dentro do Quinto Andar? E aí eu digo uma nova prestação de serviço remunerada, enfim, né? Não ser simplesmente um índice que você divulga para a imprensa e para o mercado. Hoje, a gente não tem intenção de produtizar ou monetizar o relatório produzido para o índice. A gente, como eu estava comentando, a gente entende que o Quinto Andar tem a maior base de dados sobre moradia do Brasil e isso nos coloca na obrigação de disponibilizar esse dado para o desenvolvimento do mercado. A gente está interessado em fazer com que as pessoas possam ter acesso a uma informação confiável e que isso as motive, né, as inspire a acreditar no processo e seguir com a sua alugar um novo imóvel, comprar um novo imóvel, enfim, repensar a sua moradia de acordo com a sua necessidade de vida. E a gente entende que um dos impeditivos para isso, Marco, como eu já comentei, é a falta de inteligência e informação no mercado. Então, a nossa grande prestação de serviço, a gente fazendo a nossa parte, é colocando o pool de dados que a gente tem à disposição do mercado para que a gente ganhe mais confiança, ganhe mais reputação, ganhe mais, gere mais valor para as pessoas envolvidas, né, para toda a cadeia de negócio envolvida no mercado imobiliário. E se a gente consegue que os nossos dados sirvam a esse propósito, a gente entende que está cumprindo o nosso papel. Agora, Bruno, em relação à abrangência territorial, vamos dizer assim, do índice, né? A gente já falou aqui da presença dele em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Paraná, Belo Horizonte. Vocês têm aí uma perspectiva de colocar o índice em mais 2 capitais até o final do ano. No final das contas, vocês pretendem transformar esse índice num índice nacional? Eu acho que o caminho é esse, Marco. Eu não consigo precisar hoje em quanto tempo, mas a gente tem a intenção de levar, né, esse modelo concreto, sólido e preciso que a gente conseguiu atingir com a nossa maneira de ver, de entender a variação de preço do mercado, com essa combinação única que só o Quinto Andar consegue fazer no Brasil hoje, né, de combinar os dados reais com os dados de anúncio do mercado imobiliário e disponibilizar isso para a maior quantidade de pessoas possíveis. A gente vem ganhando isso, fazendo avanços, né, por mercados e praças onde a gente atua, que é onde a gente entende que consegue ter um impacto maior, né, direto, mais rápido, mas a ideia é que a gente consiga levar o índice à maior quantidade de pessoas possíveis e entender o mercado de aluguel com as suas nuances, né? Eu acho que vale uma ressalva de como a gente respeita e recebe bem as variações e as nuances diferentes de moradia que a gente enxerga pelo Brasil. Então, não é só a variação de preço de aluguel que vai ser diferente no Rio
em BH, ou em São Paulo, em Curitiba, mas a gente, por exemplo, ano passado, no vácuo deixado pelo censo do IBGE, esse mesmo time que calcula o índice, que é um time de dados da comunicação, desenvolveu a maior pesquisa sobre a relação do brasileiro com a moradia que a gente já viu no Brasil, que a gente chamou, muito humildemente, eu diria, de censo quinto andar de moradia. E a gente conseguiu entender como as realidades de moradia, principalmente fora dos grandes centros, são a prevalência no Brasil. Então, a gente olha também para o desenvolvimento do índice a partir do que a gente aprendeu no censo, com muita responsabilidade, de que expandir para o nacional tem que ser um processo que ele tem que ser feito com muita cautela, mas garantindo a integridade dos dados, e a gente vai continuar desenvolvendo mais algumas capitais antes de entender como e o que significa e como a gente retrata esses diferentes Brasis, digamos assim, dentro do índice de aluguel. Quer dizer, nesse sentido, nesse momento, pelo menos, vocês não pensam em subprodutos do índice? Não. Uhum. Não. Na verdade, o índice, como eu estava comentando agora, ele faz parte de um núcleo que eu tenho dentro da área de comunicação do Quinto Andar, que é voltado para dados. A gente chama, é um time que chama Data House, que está focado em produzir inteligência e informação sobre o mercado imobiliário, que vai desde o comportamental até dados concretos de negócio. Então, a gente hoje desenvolveu o Sense, por exemplo, que foi entender qual é o cômodo preferido das pessoas, onde as pessoas investem mais, até como é a sua dinâmica financeira com relação à moradia, como você lida com o seu orçamento e qual é o papel que a moradia tem dentro do seu orçamento mensal. Então, desde de coisas assim bem concretas até coisas mais comportamentais, como uma pesquisa que a gente fez no começo desse ano que gerou bastante interesse, que é sobre a casa dos sonhos dos brasileiros. Uhum. Então, como é a casa dos sonhos, quantos cômodos, qual é o espaço ideal, o que o brasileiro quer e como ele quer morar. Então, a gente consegue, com esse time, se debruçar e entender de verdade o que o brasileiro quer da moradia, e aí, para a gente, o melhor output disso, Marco, está menos em criar subprodutos ou monetizar isso, mas como a gente emprega essa inteligência, essas descobertas no nosso produto para o benefício dos clientes do Quinto Andar. Uhum. Deixa eu aproveitar aqui, então, essa sua deixa, a gente já indo para a parte final do nosso encontro de hoje, porque a gente sempre ouve, assim, sobretudo nos grandes centros, nossa, os apartamentos estão ficando menores, está verticalizando. Eu queria saber de você que mercado imobiliário, como é que é o mercado imobiliário brasileiro, ou pelo menos nessas capitais que vocês cobrem, como que foi a evolução? Que mercado imobiliário é esse? Né? Quais são as suas características? Quais são, por exemplo, qual que é, você citou aí, a moradia dos sonhos? O mercado imobiliário está em sintonia com esses desejos? O que o Quinto Andar nos revela em relação a isso? Eu posso te dizer que não existe uma relação mais verdadeira e concreta da máxima mercado-demanda do que no mercado imobiliário brasileiro. Hoje a gente deve ver as novidades do censo do IBGE, que devem ser lançadas daqui para o final do ano e no ano que vem, mas a gente vê que tem uma parcela da população ali perto de 20%, 30% que vive de aluguel. Muitas pessoas hoje escolhem viver de aluguel e enxergam o aluguel como uma alternativa de investimento de vida, mas a gente ainda enxerga que muitos brasileiros querem ter o seu imóvel próprio, enxergam a estabilidade de ter um imóvel como uma segurança, num cenário econômico que é sempre muito disputado no Brasil, na gestão ali do seu orçamento, nas variações que a gente teve, principalmente pós-pandemia, e que
diferente do que a gente costuma generalizar, o que o brasileiro quer de verdade é uma casa com 2 ou 3 quartos no máximo, um espaço de convivência não razoavelmente gigantesco, mas um espaço pequeno, com um quintal, na maioria das vezes. Esse é o sonho do brasileiro médio, mas também que nos grandes centros, Marco, repensa a sua vida de acordo com a sua comodidade. Né? Eu acho que a gente teve por muitos anos observando isso, né? Os brasileiros se movendo para os centros, mas encontrando espaços às vezes não tão próximos do trabalho ou não tão condizentes com a realidade de vida que tem de filhos, de proximidade com familiares, mas encontrando um espaço que coubesse no seu orçamento. E hoje a gente entende que com maior acesso às informações, com maior inventário imobiliário disponível, né? Você tem milhares, milhões de imóveis disponíveis nas plataformas hoje, as pessoas podem adequar e combinar mais fatores importantes, né? Então, acho que você fez uma alusão aos microapartamentos. A gente fez um estudo no final do ano, no começo desse ano, para entender esse fascínio, né, que surgiu, né, o deslumbramento com os microapartamentos, e a gente viu que é uma questão de combinação de vários fatores de vida para as pessoas que estão escolhendo esse imóvel. Há uma proximidade ao trabalho, da pessoa ir caminhando para o trabalho, uma pessoa que mora sozinha, muitas vezes não quer condicionar a sua vida a estar dentro da sua casa, entende a sua vida dali para fora, ou vive num outro lugar, mas precisa de uma base perto do trabalho, então precisa ter um lugar ali para isso. Então a gente já vê uma certa sofisticação na maneira como os brasileiros dos grandes centros pensam na sua moradia e nas condições que vivem, e com hoje, acredito eu, a possibilidade de fazer essa combinação. Então eu quero estar próximo do trabalho e poder ter acesso a restaurantes, não sei, eu quero estar próximo da minha família, numa distância pequena do meu trabalho, ou eu prefiro privilegiar a comodidade do meu imóvel e ter ali o meu santuário, a minha casa, o meu porto seguro, mesmo que seja um pouco mais distante do lugar onde eu trabalho ou da minha função diária. Então, a gente já vê essa sofisticação ainda combinado com alguns fatores históricos que a gente aprendeu a entender os brasileiros. Muito bem, chegamos ao final do nosso encontro de hoje. Eu queria agradecer bastante a presença do Bruno Rossini, diretor de Comunicação e Relações Públicas do Quinto Andar. Bruno, muito obrigado por você estar aqui conosco no Comunicação S.A. Eu que agradeço, Marco. Acho que a gente tem todo profissional de comunicação enxerga a sua função a partir do prisma social, né? Todos somos comunicadores sociais, o trabalho que vocês fazem é muito importante para a gente ver quantas funções de comunicação, mesmo dentro das organizações como o Quinto Andar, conseguem encontrar o meio do caminho para exercer a sua função social e ainda assim trabalhar para a construção de marca, de reputação, de confiabilidade, e construir, no nosso caso aqui, o sonho de 2 brasileiros que queriam ajudar as pessoas a morar melhor, a gente ajudar a levar isso para frente. Obrigado pelo espaço, pela oportunidade, e convido os colegas a manter o diálogo aberto à disposição de todo mundo. Muito obrigado, Bruno. Obrigado pela presença mais uma vez. Obrigado a você também que nos acompanhou até aqui. Semana que vem tem mais Comunicação S.A. Até lá.